que não tem um trabalho onde exige muito do seu físico, mas exige muito do seu emocional. Exige muito da sua cabeça. Ela trabalha muito, ela é uma pessoa que tem uma liderança muito forte, ela tem muitos funcionários, ela precisa decidir, ela precisa mandar, é uma coisa que exige muito dela. E não é fácil, amado. Não é fácil estar num cargo de liderança, não é fácil ser chefe, não é fácil coordenar pessoas, não é fácil liderar pessoas, é muito difícil, exige muito. Tem que estar muito bem preparado, tem que cuidar para não deixar a emoção tomar conta. Muitas vezes você tem que ir pela razão, e não é fácil. Então muitas vezes, amado, o nosso emocional ele está abalado. Muitas vezes o nosso físico está abalado, e essa é uma forte área que nós abrimos para a depressão entrar. Isso aconteceu com Elias. A outra coisa que aconteceu com Elias foi, no versículo 2 nós ouvimos que Jezabel, uma rainha, ameaçou Elias, dizendo que assim como ele havia matado aqueles 450 profetas, ele também seria morto. A outra brecha que Elias abriu no coração dele foi permitir que o mundo, permitir que as coisas do mundo, permitir que a mentira, permitir que essas coisas entrassem no coração dele. Amém? Permitiu que a dúvida, que as circunstâncias entrassem no coração dele. E por ele estar cansado, por ele estar abatido, aquela dúvida, aquele medo entrou no coração dele. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: se você estiver cansado, se você se sentir oprimido, lança o teu fardo sobre Jesus. Amém? Faz um carinho no ombro de quem está do teu lado aí. Amém? Elias deixou que o medo tornasse ele instável. E um perigo das pessoas é quando elas começam a se tornar instáveis. A instabilidade, a pessoa começa a ficar entre altos e baixos. Meu irmão, tome cuidado com isso. A pessoa começa a entrar em parafuso. A pessoa, né, uma hora ela está bem, outra hora ela está mal, ela estoura com quem não precisa. Às vezes ela chega em casa irritada, acaba descontando na família, acaba descontando no marido, acaba descontando no filho. Muitas vezes por causa do seu trabalho, muitas vezes por causa de algo que não precisa. Chegou um momento em que Elias estava esgotado. O mundo ficou mais forte, as coisas ficaram mais fortes. E qual é que era a solução mais rápida? A fuga. A fuga geralmente é a solução mais fácil, mais rápida. Mas não é a melhor solução. E quando nós fugimos, nós abrimos uma brecha para que a depressão entre na nossa vida. E como consequência disso, amado, abre uma grande desilusão na nossa vida. Amém? E quando nós olhamos aqui, amados, para todo esse texto, para esse contexto, nós começamos a conhecer o coração de um Deus. O coração de um Deus que nos ama, que se preocupa com nós e que está interessado em mostrar um caráter de amor, um caráter de misericórdia. Um Deus que tem paciência, um Deus que se importa, e um Deus que não desiste de nós, até quando nós falhamos. Nós estamos falando não de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de Elias, meu irmão, você está entendendo? Nós estamos falando do profeta de Deus, nós estamos falando de um homem que marcou a sua geração, nós estamos falando de um homem que olhou para o céu e disse: agora chega, não vai chover, e parou de chover. Nós estamos falando desse cara, esse cara entrou em depressão, esse cara cansou, e agora eu digo para você, meu amado, será que eu e você somos melhores do que Elias? Será que eu e você somos melhores do que esse grande servo de Deus? Não. Se Deus teve misericórdia de Elias, Deus também vai ter misericórdia de mim e de você. Olhe para quem está do seu lado e diga: conheça o caráter de Deus. Diga: Deus tem um caráter de amor, paciência e misericórdia. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia. Amém? No versículo 5, no versículo 6,
Nós vamos passar para você nessa noite 5 passos bíblicos para que você possa ou sair da depressão ou ajudar alguém a sair da depressão. Quem quer isso diz amém? Amém. Primeiro passo que Deus fez com Elias, amém? Coisas que Deus fez com Elias para ajudar Elias a sair da depressão. O primeiro passo, dormir bem, amém? Diga para quem está do seu lado, diga dormir bem. Quem dormiu bem essa noite aí? Quem dormiu 8 horas essa noite, levanta a mão aí. Quem dormiu 10 horas essa noite aí? Tenha porventura alguém que dormiu 12 horas essa noite? Meu Jesus amado. Oh meu Deus. Tem algumas pessoas que durante a semana eu ligo 9 horas da noite, a pessoa tem assim: alô pastor, o que foi, irmão? Tá tudo bem? Ai pastor, eu estava dormindo já. Gente, 9 horas da noite. É um sonho meu e da pastora. Um dia conseguimos deitar às 9 horas da noite, né? Mas a gente respeita, cada um tem o seu horário, né? De repente 5 da manhã a pessoa já está de pé, a gente não sabe. Enfim, amados, aqui no versículo 5 e no versículo 6 nós vemos que Elias, ele conseguiu dormir. Mas para que Elias conseguisse dormir, aqui no versículo 5, o que ele teve que fazer primeiro? Aqui no versículo 4. Primeiro ele teve que desabafar, não é verdade? Porque se a pessoa não consegue desabafar, ela vai só se deitar na cama e rolar de um lado para o outro. Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo. Somos seres humanos. O que foi que ele disse aqui no versículo 4? Olha só, ele fugiu, foi para o deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e ele pediu em seu ânimo a morte. Elias, um grande servo de Deus, um grande profeta de Deus, se esgotou tanto, as suas forças se esgotaram tanto, seu emocional estava tão abalado. Eu sei que já aconteceu comigo isso, que ele disse: Deus, cansei, me leva, Senhor. Quem sabe já aconteceu contigo também. Uma luta tão grande, aquela mulher que está orando para o marido mudar há tanto tempo. A mulher veio, participou daquele culto poderoso. O filhinho foi batizado no Espírito Santo na igreja. E o pastor pregou aquela mensagem ungida. E ela viu aquele testemunho da irmã e tal. Ela chegou em casa cheia do Espírito Santo, feliz, né? Ela passou por aquele triunfo, feliz. Ela chega em casa e o marido não chega. Diz: meu Deus do céu. Da meia-noite o marido não chega. Da 1 hora o marido não chega. Daí chega 2 horas da manhã. Chega o camarada em casa, bêbado, todo mijado, todo vomitado. Chega um ponto que ela diz: cansei, Senhor, chega, me leva, Deus, me leva. Ela está no momento de triunfo, ela já venceu tantas coisas, já aconteceu tanta coisa boa, mas chega um ponto que a pessoa cansa. Olha para quem está do teu lado e diga: você é limitado. Bate no teu coração e diga: eu sou humano. Diga para quem está do seu lado: eu sou humano. Diga: me perdoa. Amém. Nós somos humanos, nós somos limitados. E Deus sabe disso, meu querido. Por isso eu quero que você tenha paz no teu coração. Deus foi quem te criou. Deus sabe as tuas limitações. Deus sabe até onde você pode chegar. Deus sabe os teus limites. Deus sabe aquilo que você pode aguentar. Então, se a provação está vindo, continue glorificando a Deus, porque Deus não te dá prova maior que você possa suportar. Se a provação está aí, continue glorificando a Deus. Se ela está ainda batendo na tua porta, é porque você pode vencê-la. Então glorifica o Senhor, porque você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Você já venceu, você já venceu, em nome de Jesus. Se a provação está aí, você vai vencer, em nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão. Amém. A mulher cansou. Deus, chega, chega, Deus, chega, chega, chega. Ela cansou. Elias cansou. Ele desabafou, botou tudo para fora. Eu conheci uma mulher que fez isso um dia. Ela estava tão cansada, tão cansada, tão cansada. Ela era uma mulher do grupo de oração da igreja.
ela disse para a irmã que tinha a chave da igreja: vamos lá na igreja, você abre a igreja para mim, tu me chaveia lá dentro que eu vou lá na igreja orar. E a mulher chaveou lá dentro da igreja, ela veio diante do altar assim, dobrou o joelho e disse: Deus, eu estou aqui, cansei, me leva, me leva, me leva. E chorou, 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 me leva, e dormiu dentro da igreja. Quando ela acordou, ela disse: eu estou aqui. Ai Deus, obrigado que tu não me levou, vou voltar para casa. Está tudo bem, Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Amém. Às vezes você precisa só desabafar. Às vezes precisa só chorar, colocar para fora, ter aquele teu momento com Deus, tirar aquele peso, tirar aquela amargura do coração. Amém? Às vezes você precisa simplesmente chorar, desabafar com Deus. Mas tem vezes que você já fez isso e não adiantou. Às vezes você conhece alguém, quem sabe essa pessoa não conhece Jesus ainda, e ela não sabe que pode fazer isso. Não é verdade? Então você tem que ensinar ela. Foi isso que Jesus fez. Amém? Amados, estudos mostram que uma boa noite de sono é essencial para a recuperação e reparação e descanso do nosso corpo. Você precisa se policiar e aprender a deitar na cama, desligar notebook, desligar a televisão, desligar o celular. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Salmos 3:5, diga glória a Deus. Amém? Inútil vos é levantar de madrugada, acordar cedo, deitar tarde. A palavra do Senhor diz que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Sabe o que é isso? Enquanto que você está dormindo, se você é um amado de Deus, Deus está trabalhando por você. Salmo 127:2. Amém? Então se você conhece uma pessoa que está depressiva, deixa essa pessoa dormir, deixa ela descansar, não à base de remédio, mas deixa ela dormir. Se você está com um quadro depressivo, durma, relaxa, não fica ansioso, não fica perambulando. Se você ficar perambulando pela casa, ansioso, tentando resolver, você não vai conseguir resolver nada, só vai piorar a situação, o teu corpo vai enfraquecer e vai piorar as coisas. Amém? Vamos lá. Segunda coisa que nós observamos aqui, diga comigo: alimentação. O segundo tratamento terapêutico que Deus teve com Elias foi a alimentação. Primeiro, Deus permitiu que ele dormisse. Ele desabafou, contou tudo para Deus e roncou. Quando ele estava dormindo lá, dá uma cutucadinha, quem está do teu lado aí, dá uma cutucadinha assim, ó. Dá uma cutucadinha. Quem estava lá com ele lá? Um anjo de Deus. Seja um anjo de Deus para quem está do seu lado. Diga: Deus mandou aqui dizer que a tua vitória está chegando. Fala para ele aí. Amém? Pessoas depressivas, elas tendem a ter distúrbios alimentares. Não é verdade? Muitas pessoas com depressão acabam ou comendo demais ou comendo de menos. A pessoa está depressiva, às vezes ela come, fica gordo. Ou às vezes para de comer e fica anoréxica. Verdade. Então é necessário a pessoa ter uma alimentação balanceada. Se você conhece alguém que está passando por depressão, pai e mãe, teu filho está depressivo, dê uma alimentação saudável para ele. Não deixe ele ficar sem comer. Dê uma alimentação balanceada para o seu filho. Amados, a palavra de Deus diz que um anjo lhe trouxe duas coisas para ele comer. Quais foram as duas coisas que o anjo trouxe? O pão e água. Amém? O pão, amados, aqui tem duas representações. Primeiramente, o pão representa o nosso alimento diário, que alimenta essa carne aqui. Essa carne aqui, meu amado, não sei se você sabe, mas ela tem um prazo de validade. Então por isso você tem que cuidar bem dela. Se você não comer direitinho, ela vai estragar. E não adianta colocar a culpa no diabo, não adianta colocar a culpa em Deus. Se você não está cuidando bem do templo do Espírito Santo, a culpa é sua, meu irmão. Está entendendo? Diga glória a Deus. Esta carne tem um prazo de validade. Amém? Então cuida bem do templo do Espírito Santo. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é templo do Espírito Santo.